Alô. Olá, boa tarde, bem-vindos de volta. Vamos agora começar com a palestra Pensamento Sustentável, como imaginar o futuro de forma diferente. Bom, vou ler um descritivo, né, da palestra. A ideia da sustentabilidade traz a promessa de sairmos dos ciclos contínuos de expansão e recessão, crescimento e declínio. Esta palestra traz a lógica da sustentabilidade aplicada a exemplos práticos, com novas ideias sobre o futuro da sociedade e o papel das empresas frente às mudanças climáticas. Agora, gente, eu vou lembrar que essa palestra vai ser em inglês, então, quem não pegou ainda o fonezinho, faça aí rapidinho, mas acho que está todo mundo já com fone, e vou ler agora a mini bio do Félix em inglês já, para ele começar a falar, tá bom? Félix Hinga é um professor associado em antropologia na Universidade de Durham, no Reino Unido. Ele trabalha sobre tempo, sustentabilidade, futuros pós-industriais. Ele é autor de Volta ao Futuro Pós-Industrial, é uma etnografia da cidade que mais encolhe na Alemanha, em Bergen. Ele trabalhou sobre agência temporal, escreveu diversos artigos em veículos sobre antropologia e ciências sociais. Ele vem fazendo pesquisa de etnografia em alguns espaços, fala sobre antropologia na África do Sul e no Conselho sobre Etnografia na Alemanha. Bom, obrigada, Félix, a palavra é sua. Muito obrigado a todos por estarem aqui, muito bom ver vocês. Bom, vocês conseguem me ouvir aí no fundo? Legal, muito obrigado. Bom, o que eu pensei em fazer hoje é dar a vocês um curso sobre antropologia do tempo, antropologia do futuro e aplicar isso na lógica de sustentabilidade. E nessa conversa eu vou dar alguns exemplos do meu trabalho de campo, mas eu espero que, em geral, o que eu vou falar aqui vai dar a vocês um contexto sobre todas as coisas que vocês estão pensando, em todos os projetos de futuro que vocês têm. Então a gente vai falar sobre muita coisa, então vamos começar. Bom. São 3 partes na conversa, é fácil de seguir aqui: tempo, sustentabilidade e futuro. Primeiro, tempo. Eu quero começar com aqui uma pintura do século XIX que está no museu atualmente em Londres. Eu espero que vocês consigam ver, se vocês quiserem ver aqui mais na frente. Não sei se vocês sabem, vocês conhecem essa pintura? É a morte do Capitão Cook, no Havaí. Tudo bem, vocês não precisam saber muito detalhadamente, mas é crucial para a antropologia do tempo. O que eu vou falar é no momento que ele é assassinado pelos havaianos. Também não é tão importante, mas as interpretações desse momento são importantes, principalmente para a antropologia do tempo. Tem uma compreensão, eu vou te dar a história primeiro, depois a interpretação. É que o Capitão Cook chegou no Havaí quando os havaianos estavam esperando um deus chamado Lono chegar. Ele foi bem reverenciado, celebrado como esse deus, depois ele foi embora. E quando ele foi embora, teve uma coisa errada, o mastro do navio quebrou, ele teve que voltar. E quando ele voltou, era um momento no calendário cíclico dos havaianos em que o deus Lono teria que ser sacrificado. Então, quando ele voltou, ele foi morto, mas os antropólogos se perguntam se esse foi o caso porque os havaianos só podiam pensar naquela forma de pensar o tempo. Opa, não, peraí. Tinha outro slide. Não, bom, não tem problema. Que é uma forma circular do tempo versus a forma de tempo do Capitão Cook, que era linear. A conclusão, no fim, foi que os havaianos, e tinha 2 correntes antropológicas aqui, obrigada, esse é o slide certo, que os havaianos, como os europeus na época, não pensavam de forma linear no tempo. Mas a segunda lição era que os europeus, por seu lado, não pensavam no tempo de forma cíclica. E isso é muito importante ter em mente. Então, isso que levou muita literatura na antropologia do tempo. E é importante começar pelo básico. Não tem por que ficar muito admirado com o tempo. Não é mais misterioso do que
nenhuma outra faceta da nossa experiência do mundo. O tempo parece tão abstrato, mas os antropólogos lidam com ele da maneira que eu falei antes. A gente está interessado como as pessoas experienciam o tempo e como eles conceituam essa noção tão abstrata. Então, a forma como os cientistas sociais como eu e antropólogos abordam é pela lente do presentismo. E essa é a melhor citação que representa isso. Qualquer realidade que transcenda o presente deve ser exibida nele. O presentismo, e isso é uma entrada muito rápida na metafísica do tempo e na filosofia. O presentismo é a posição minoritária na filosofia. A minha esposa é uma filósofa do tempo, então eu posso dizer que a gente tem umas conversas muito complexas em casa. A maioria dos filósofos acredita no eternalismo. Eu não vou falar muito da diferença entre os dois, mas eu queria que vocês entendessem que as ciências sociais são presentistas. A gente acha que qualquer presente, o futuro é aberto e as pessoas se relacionam com ele. A gente pensou por muito tempo que a gente sabia o que era o passado. Então, qualquer fenômeno no passado, a gente achava que o passado ia dizer as coisas pra gente. Eu discordo disso. Me perdoe sobre o meu design, mas a gente pensa como as pessoas existem no presente. As pessoas negociam as duas dimensões de tempo, tanto passado quanto futuro, estando no presente, é onde a gente fica. Mas os problemas que o presente determina como a gente vai tanto para o presente quanto para o passado. Perdão, passado ou futuro. No entanto, a gente se encontra num contexto que não está tão dominado por uma concepção dominada pelo capitalismo. A noção do tempo capitalista, como já foi dito pelo Karl Marx, o capitalismo é basicamente crise. E essa expressão na cultura popular, a gente tem aqui 2 filmes que vieram depois da crise financeira de 2008, 2009, mas o impacto na nossa compreensão de tempo começou muito antes. O tempo, como a gente se disciplina, como a gente se relaciona ao trabalho industrial, já estruturou o nosso tempo, vem desde o século XIX. Eu não preciso detalhar muito, e já tem vários livros interessantes sobre antropologia que falam sobre a tirania do momento, como a gente está sempre pressionado pelo tempo. Muitos de vocês vão se relacionar bem com isso. Tem mais sobre a antropologia da finança. Seria interessante nesse contexto a forma como as pessoas que trabalham no coração do capitalismo, Wall Street e outros lugares, como a relação deles com o tempo é imposta sobre nós. Mas eu só queria mencionar isso para vocês estarem cientes que isso existe. Isso é muito mais, uma literatura muito mais acessível. Vocês provavelmente já viram falar disso, que o falecido David Graeber, que faleceu ano passado, infelizmente, fala sobre algo como muitos trabalhos que são besteiras, que não são necessários. Muitos de vocês talvez entendam bem isso. A dívida e a versão atual do capitalismo, como ela se revolve em relação a nós estarmos com dívidas atualmente. E as ciências sociais e o capital, que está no coração do capitalismo, é sobre a desigualdade que vem com a forma como a gente organizou a nossa sociedade de forma estrutural. Se você se dá bem ou não, se você vira um milionário porque você trabalha muito ou não, ele fala que não é bem assim. E tem outros aspectos. A gente deveria voltar para a ideia do que determina a nossa compreensão do tempo atualmente. E a questão é o mercado. Sempre o mercado, ou para onde ele vai em seguida. Se a gente trabalha ou não em finanças, a gente quer saber sobre o mercado, sobre os preços subindo ou descendo. E essa é a força mais dominante que atualmente estrutura a nossa compreensão do tempo. Então, para traduzir isso um pouco mais, é bem importante, então, aqui uma citação da Jane Guyer, é uma antropóloga cultural norte-americana, que falou das razões temporais, que dado momento no tempo, a gente coletivamente e individualmente, na nossa imaginação, pensamento, a gente faz planos e tem esperanças, a gente tem lutas para metas específicas, e nesse processo de nos envolver na vida contínua do
mundo material e social. Ela chama isso de razões temporais. E o que ela introduz é uma observação muito interessante, talvez vocês se identifiquem com isso, que ela faz uma distinção de linhas do tempo ou períodos temporais diferentes. Tem o presente, tem o passado recente, tem o futuro próximo, o futuro distante e o passado distante. Parece bem linear, mas vamos dar uma olhada aqui rapidamente. Ela diz que depois da Segunda Guerra Mundial, antes da crise do petróleo dos anos 70, dos dois lados da cortina de ferro, ficamos muito bem em pensar no que a gente fala, do que ela chama de futuro próximo. A gente tinha planos de 5 anos nos dois lados da cortina de ferro, mas a gente perdeu, segundo ela, a capacidade de fazer planos a longo prazo. Com o neoliberalismo, o Reagan, e vocês têm a versão brasileira do Reagan, a gente se encontrou, mais uma vez, ditado pelo capitalismo, numa situação que ela chama de presentismo forçado, que está sempre ligado com o futurismo fantasioso. E a gente está sempre reagindo no presente para mais uma crise que está sempre se desenrolando no fundo. E a gente perdeu a nossa influência. Vocês estão vendo como eu estou aqui espacializando o tempo? A gente perdeu a influência no futuro próximo, mas a gente sempre tem uma ideia que, no fim das contas, vai dar certo, vale a pena. Práticas econômicas e religiosas que bem interessante, tem uma ideia de salvação ou prosperidade aqui no final. Mas a gente não sabe como chegar lá, porque a gente só está reagindo ao que o mercado está fazendo. Então, bom, eu não vou detalhar muito isso aqui, mas isso vem com a perda de um sonho que a gente teve durante esse período pós-guerra, em que o capitalismo estava funcionando até bem, e esse foi o sonho que a gente pensou que a forma que a gente organizava o mundo estava produzindo ou aumentando a felicidade de cada um. Mas a gente perdeu esse ideal que foi chamado de utopia em massa. E, infelizmente, ela disse que, eu vou ler aqui, um mundo organizado pelo capital global, em que a produção global continua se expandindo, mas dessa vez indiferente ao bem-estar das massas e não afetado pelos limites políticos, não é um mundo em que as catástrofes vão desaparecer. Elas vão continuar acontecendo e ninguém vai ser responsabilizado. Por exemplo, a mudança climática. É a grande crise que a gente está enfrentando agora. Agora, tendo dito isso, os tempos capitalistas, já no fundo de tudo, tem mais uma coisa que vocês precisam saber sobre a antropologia do tempo, e esse é o conceito de multiplicidade temporal. Então, a qualquer momento, a gente não está só sujeito ao tempo capitalista, a gente também tem algo que eu vou introduzir agora, a gente tem a agência, e a agência também existe negociando esses diferentes fatores temporais ou fatores culturais, sociais, temporais que determinam a nossa existência no tempo. E antropólogos por muito tempo vêm descobrindo mais fatores temporais ou fatores que estão relacionados ao tempo, mas como o meu antigo supervisor dizia, não é só encontrar limites temporais e coisas assim, mas também mostrar como eles se relacionam um com os outros. E eu vou dar um exemplo aqui do Malawi, que eu já trabalhei, a segunda maior cidade do país, eu já trabalhei lá, na maior comunidade lá, o que vocês chamam de favela aqui, né? Esse projeto de pesquisa era sobre essas mulheres que vocês veem lá, elas trabalham nas comunidades lá. Elas faziam umas trocas de produtos de plástico, potes, por produtos velhos de plástico. Não é uma prática não sustentável, não tem nenhum gerenciamento de resíduos público. Então, elas seguiam com essa prática. Então, imagina, na indústria local de plástico é muito importante para elas. Elas têm atualmente uma crise monetária, então elas não conseguem comprar plástico virgem, o Banco Central não consegue nem pagar isso. Então, elas estão
reciclando o próprio plástico. Então é uma forma que isso não está acontecendo como a gente acha que normalmente acontece num nível de mercado, com oferta e demanda. Que não é assim que se determina o preço do plástico usado que essas mulheres coletam. Não está acontecendo assim. Está acontecendo, na verdade, de uma forma muito mais interessante e muito mais complexa. Sempre que a estação chuvosa começa e as pessoas têm que voltar para a terra e trabalhar na terra, o preço de plástico usado, que está escasso e deveria subir, ele desce. Então eles não conseguem vender contra a lógica do capitalismo, mas é o que as pessoas me falam, a economia desacelera. Não é só uma forma que o tempo desse plástico usado é determinada. São várias maneiras diferentes. E outra coisa que eu acho que vocês estão familiarizados, as pessoas que vivem nessas comunidades, eu estou mostrando aqui agora, elas não têm o capital para comprar o que o capitalismo produz para gente, né? Por exemplo, aqui o que vem engarrafado, produtos de cozinha, eles não têm o capital para investir no futuro como o capitalismo acha que deveríamos fazer. O que elas fazem, elas vendem o óleo de cozinha, por exemplo, nesses sachês. E quando elas conseguem, elas compram. E elas não conseguem comprar a garrafa grande, que seria mais barata para ela. Então, é uma prática econômica que acontece aqui é determinada não só pelo que a gente acha que o tempo capitalista determinaria. Então, o que as pessoas nessa situação, a gente pensa, bom, elas estão negociando esses fatores diferentes, existem diferentes concepções sobre como a gente expressa essas concepções de tempo, como a gente se relaciona com elas. Uma ideia aqui é enganar o tempo, pode ser definida de determinada forma. Primeiro, ela se refere às diferentes formas em que as pessoas individual e coletivamente tentam modificar, gerenciar, distorcer, acelerar, desacelerar ou estruturar os tempos nos quais elas vivem. Mais uma vez, todos vocês fazem isso. Todos vocês têm tanta coisa para balancear e têm suas formas de coordenar as demandas do dia, né? Quanto vocês conseguem planejar antes, o que vocês não conseguem planejar antes. Então, isso me leva ao assunto de futuro. A gente falou de tempo, a gente sabe como pensar o tempo, a gente sabe que o tempo é complicado. E agora o futuro, obviamente, é complicado e por muito tempo, como dimensão temporal é complicada, os cientistas sociais não levaram o futuro muito a sério. Mas atualmente esse é o momento em que o futuro foi considerado problemático de diversas formas. Esse é o assunto do festival, né? Mas outros cientistas também já disseram que, sabe, a maioria das coisas que as pessoas se preocupam são do futuro. E por que o que não é essencial ao que a gente estuda em relação ao ser humano? Então, colegas da psicologia já propuseram a gente a renomear a nossa espécie como Homo prospectus, porque o nosso cérebro se preocupa mais com o futuro. A gente vem olhando o futuro na antropologia pelo menos há muito tempo, e a esperança é um grande assunto, principalmente de filósofos marxistas como o Ernest Bloch, que tem 3 grandes volumes sobre o que ele chama de princípio da esperança. A esperança pode ser vista de diferentes maneiras, mas é uma expressão de como a gente é, totalmente relacionados ao futuro em diferentes maneiras. Mas a esperança, principalmente em tempos capitalistas, pode ser descrita como cruel, porque nos mantém nas estruturas que também podem ser ruins para a gente, e a gente se mantém esperançoso. Mas a antropologia sobre o futuro, e eu não vou também entrar muito em detalhes aqui, é um grande assunto, mas agora o que eu quero fazer é levar vocês a um dos meus trabalhos de campo. Aqui é uma cidade moderna socialista na Alemanha Oriental. Ela foi construída do zero, usando essas unidades de concreto pré-fabricadas. É um design socialista de cidades. E eu falei delas no meu livro, falei sobre como essas pessoas que moram em Hoyerswerda, o nome dessa cidade,
elas pensaram no futuro delas depois da reunificação. A reunificação, a fábrica ao redor da qual a cidade foi construída, perderam milhares de postos de emprego, e depois de alguns anos a população declinou para metade. E o que eu mostro, usando um determinado vocabulário, foi que as pessoas nessa cidade estão tentando ter mais uma chance com o futuro, como uma comunidade urbana. Então, o que elas fazem é que, se você pensar na lógica, elas querem criar uma relação de novo com o seu futuro próximo. Não é anticapitalismo hardcore, mas é uma maneira de reconquistar um senso de futuro que, numa cidade como Hoyerswerda, já foi perdido. E, em várias maneiras, Hoyerswerda já foi, nos últimos 20 anos, uma cidade sem futuro. Então, pensando, e também pensando em sustentabilidade no momento, mas nos permite também pensar sobre como seria um melhor futuro, porque, como vocês fazem, mas também outras pessoas também, é uma ideia de que, para criar um melhor futuro, a gente precisa inovar, a gente precisa fazer mudanças. Uma mudança no contexto em que o futuro vai ser pior é algo como manter uma determinada instituição social, uma escola, um grupo de amigos que não vão sair dali. Então, nesse contexto em particular, um futuro melhor pode ser um que parece mais com a mesma coisa que a gente já tem. Então, eu quero que vocês tenham isso em mente. A gente já vai voltar nisso aqui quando a gente falar sobre sustentabilidade. Então, eu vou voltar nisso já, mas no núcleo de pensar sobre o futuro como mais do mesmo, em vez de sempre algo diferente, é entender que manutenção e reparo e, por exemplo, reciclagem tem que ser levado mais a sério, porque sempre tem decadência, metafisicamente falando, no plano de fundo. E, economicamente, é a manutenção das coisas que é muito mais interessante e muito mais sustentável do que inovação. Perdão, essa moça trabalha aqui na parte de inovação. Então, falando sobre sustentabilidade, bom, eu estou no tempo, né? Sustentabilidade, obviamente, engloba, de alguma forma, um retorno para pensamento cíclico do tempo. Como as pessoas entendem, já vem entendendo há muito tempo. Em contextos como Hoyerswerda, e a cidade onde eu vou levar você já, foi sempre pensado como ser levado além do que o capitalismo já prometeu, e principalmente além do desenvolvimento. A sustentabilidade não é um termo fácil, muitas pessoas não gostam dele, e uma antropóloga famosa que escreveu um capítulo desse livro, Anna Tsing, tem uma definição que a sustentabilidade é o sonho de passar uma terra vivível para as gerações futuras. E também é usado para falar de práticas destrutivas. E me faz, às vezes, rir e chorar ao mesmo tempo. Então, de ideias de lavagem verde e outras coisas assim. Então, editores muitas vezes dizem que a antropologia é crucial nesses momentos, e dizem que o desafio da sustentabilidade demanda muito mais do que a proteção ou preservação de comunidades ou reservas naturais e limitação de recursos. Requer reimaginar e retrabalhar comunidades, sociedades e paisagens, especialmente aquelas dominadas pelo capitalismo industrial. Então, agora eu vou falar para vocês sobre uma dessas comunidades. Essa é outra cidade alemã chamada Bremerhaven, na Bahia alemã, no norte da Alemanha. E o futuro que as pessoas esperavam era sustentável. Elas colocaram todo o dinheiro delas, dado pelo Estado Federal, em 2 setores da economia. Um foi energias renováveis e o outro foi o turismo. E eu tenho certeza que acontece muito aqui no Brasil, no mundo todo. São indústrias que se pensa que são sustentáveis por 2 razões. Porque a gente pensa, bom, energias renováveis são boas em geral, sempre vão se procurá-las, e turismo, sempre a gente vai achar que tem pessoas que vão querer aproveitar a vida, então vai ser um recurso. Então, a esperança aqui, quando eu estive lá, eram esses tripés para energia renovável. A gente colocava na Bahia, eles eram colocados na Bahia, uma turbina eólica, e se produzia energia renovável.
Aquela foi enorme, a usina aberta em 2014, aqui nessa parte pós-industrial do porto. E 3 anos depois, fecharam. Economicamente, não fez mais sentido porque alguém mais inventou um monopé, que aí o tripé não era mais viável, o mercado colapsou e literalmente a maior parte da indústria dedicada ao setor offshore colapsou. E nesse período, um período de poucos anos. E mais uma vez, contra todas as expectativas das pessoas que moravam naquela cidade, e também pela volatilidade do mercado, como a gente já falou antes, o capitalismo ditou que essa não era a forma que deveria ser para a cidade. E o que sobrou dessa indústria foi a ciência financiada pelo Estado, então não estava bem e a manutenção. Essa tecnologia offshore tinha que ser mantida. Isso gerou uma receita não tanta quanto se esperava, mas foi alguma coisa. A mesma coisa com o turismo. Esse era o novo centro da cidade. Tem exemplos parecidos no Brasil. 7 novos museus foram construídos. Uma coisa meio Dubai. Tipo centros de convenções, hotéis. O Dubai, inclusive, processou eles pelo design. É até engraçado, mas mostra as conexões. E todos esses museus, dá para contar uma história parecida, todos eles tiveram problemas depois para atrair visitantes. Então, a forma que eles pensaram que poderiam criar sustentabilidade não parece ser tão sustentável quanto eles esperavam. Então, para resumir aqui nesse cenário específico, muitas pessoas endossaram a ideia de sustentabilidade. Foi algo que eles acreditaram que todas essas crises pelas quais eles passaram desde os anos 70, 80, 90, que eles superariam tudo. Mas também, principalmente no setor econômico, pareceu uma reindustrialização. E o que acabou sendo mais interessante é que as pessoas não sabiam quando elas chegariam na sustentabilidade. Quando daria para dizer que algo era de fato se tornaria sustentável? Elas não tinham medida para isso. Elas não dava para dizer, agora sim. Agora podemos respirar e relaxar porque agora estamos num bom momento. Eles não tinham medida para isso. Então eles tinham que se questionar quão sustentável a sustentabilidade de fato era. Então, como antropólogo, o interessante era se perguntar como a ideia de sustentabilidade permitia eles fazerem as coisas antes. Então, o que me faz pensar, eu já falei disso um pouco antes, isso sempre força as pessoas a não só olharem para o futuro, mas também você tem que considerar o futuro do futuro. Isso que é a sustentabilidade. Você introduz a mudança, mas isso te força a olhar como essa mudança pode durar. Senão ela não vai ser sustentável. Então, falando sobre tempo e o futuro e as lógicas temporais, eu acho que isso é o principal sobre sustentabilidade. Eu acho que por isso que ela é tão importante. O que a gente tem que entender agora não é só... E são 3 lições para vocês. Quando a gente pensa sobre o futuro, a gente tem que voltar e pensar no futuro próximo, no máximo de detalhes que a gente conseguir. Sempre que você quiser mudar alguma coisa na sua vida profissional, na sua vida pessoal, pense, force as outras pessoas também a pensar como esse futuro vai ser em detalhes. E o próximo passo, faça isso não só para os próximos 3, 4, 5 dias, 1 ano, 2 anos, também 5 anos, 10 anos, 15 anos. Entre no futuro daquele futuro. E quando você pensar em mudança, eu critiquei muito a inovação, mas pensa na mudança. A mudança é ótima, é importante, mas pensa sempre como essa mudança pode durar. E com isso, eu estou terminando dentro do meu tempo, é bem impressionante. E destruindo tudo, muito obrigada pela atenção. Eu quero muito ouvir as suas perguntas. E muito obrigada.
Felix, amazing. Thank you very much. I think you even made a mix because our this festival is about time, and then there's different blocks. So we talk about time of things, sustainability, but different perceptions as well. And I'd like to start before opening for the public. Gostaria de falar para o público durante o almoço. Eu tive algumas conversas, né, no corredor com as pessoas. Todo mundo se sentiu provocado pelas outras sessões e teve uma adolescente de 13 anos com a gente e ela mencionou uma coisa quando a gente estava falando sobre a crise climática e alguém estava dizendo que aprendeu sobre ansiedade climática, é um termo que está atual. Agora ela falou, para mim a percepção de que eu vou ver o fim do mundo é algo que eu... E aí então, os adultos ficaram chocados, porque ela falou muito naturalmente. Então foi algo, e a gente, como adulto, a gente achou engraçado, porque as crianças são sempre muito esperançosas. E é parte de ser criança, né? Pensar sobre o futuro. Então a minha pergunta para você, talvez seja complicado. Pensar sobre o tempo e o futuro, crise que a gente está vivendo, eu não sei se você já trabalhou com crianças antes, como é essa pressão, como a gente estava brincando, né, porque agora os adolescentes até têm uma abordagem hedonística, o mundo está acabando, então eu vou divertir aqui. Eu vi um meme outro dia, a pessoa estava dando um conselho, tipo, faz o que você quiser, a gente só vai durar mais 5 anos, o mundo vai acabar. Então, eu queria ouvir suas ideias sobre isso. Bom, eu acho que é uma ótima pergunta. Eu tenho uma criança de um filho que vai fazer 3 anos. E acho que como os pais, acho que a gente sempre fala né, em nome da geração futura, mas a geração futura, eu penso nos meus alunos, eles têm uma abordagem diferente sobre o tempo, tem preocupação com o clima, mas sobre a experiência da pandemia muda isso. É hedonista mesmo, porque eles estiveram em lockdown e aí falaram, agora eu quero aproveitar minha vida. Então, nesse sentido é bem interessante. E a forma pela qual as pessoas pensam, a ideia do antropoceno, é algo que as pessoas já ouviram, mas só para explicar quem não ouviu, a ideia de que, pela primeira vez na história do planeta, a gente é o fator determinante. Então, os geólogos de 10 mil anos, eles vão olhar para a nossa época como uma camada visível na geologia do mundo. Vão ver uma camada que a gente criou. E algumas pessoas chamam isso de antropoceno, mas isso não é bem preciso, porque... Então é o capitaloceno, talvez? Porque o capitalismo, claro, começou, né, queimando combustíveis, carvão e outras coisas, em dimensões nunca antes vistas. Então não é a culpa do ser humano, é a culpa do... É fácil dizer que é a culpa do capitalismo, todo mundo... Então, esse tipo de pensamento, o que eles fazem com a gente é que ele deixa a gente pensando de formas absurdas e força a ideia do antropoceno, a ideia da mudança climática faz a gente pensar de formas muito absurdas sobre o tempo. Eu entendo a pessoa de 13 anos pensar dessa forma, mas do outro lado, a gente sabia que isso ia acontecer. Eu acho que a humanidade é engraçada de determinadas maneiras. No início do século XX, um cientista sueco, eu não lembro o nome direito, ele disse, peraí gente, a gente está colocando muito dióxido de carbono na atmosfera, isso vai ter exatamente os efeitos que a gente sabe, mas por mais de 100 anos a gente já sabia que isso ia acontecer, e a gente continuou fazendo, a gente inventou plástico, a gente inventou um produto que era para ser durável, mas agora é durável e cria todos esses efeitos negativos. E a gente parece estar surpreso sobre isso. Então, se a gente tivesse pensado sobre as dimensões temporais dessas coisas e tivesse levado elas mais a sério, talvez a gente pudesse ter feito outras coisas. Mas, de novo, voltando, qualquer inovação, é melhor a gente pensar sobre o futuro dessas coisas antes. Então,
Eu acho que a sua pergunta também é sobre com quanta tragédia a gente consegue viver, e a minha resposta seria levar as coisas a sério, mas também pensar sobre o futuro com todos os detalhes necessários para ver como a gente consegue responder com o que vai acontecer de trágico no futuro distante. Ok, obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu posso falar inglês. Eu não sei se você sabe, mas aqui no Rio a gente tem o Museu do Futuro, que parece ser um paradoxo, mas não é. Porque se você pensar que a gente vive em ciclos, é bem óbvio que a gente teria um museu do futuro, né? Quando a gente pensa no museu, a gente pensa no passado, mas é para o futuro. Em português, a gente tem um verbo, que é o futuro do pretérito, né? Que é muito interessante. E o que eu quero dizer é que o tempo todo a gente fala sobre o futuro, mas a gente pensa no passado. Então, isso não dá pra gente uma ideia de ciclo, que todo o tempo é cíclico. A gente tem o futuro e o futuro vai se tornar passado. E o presente vai se tornar o futuro, que um dia vai se tornar o passado. É um ciclo eterno. E se a gente pensar na linearidade do tempo, em termos de dias é linear, mas em termos de anos é um ciclo. Em termos das 24 horas é cíclico. O tempo todo a gente está pensando no aspecto linear, mas também no aspecto cíclico. Eu vou te dar o melhor ciclo aqui. Tem 3.000... Eu preciso de um astrônomo aqui, peraí. A mesma constelação de estrelas vai se repetir. Então o universo tem um ciclo bem grande. Se eu pensar que nos ciclos e nas linearidades, que pobre de que ter que traduzir isso, mas você vai seguir se movendo, não é tão a ciclo, são umas ondas. Então, os aspectos circulares do nosso tempo, as estações, por exemplo, a gente tem os rituais anuais, vocês celebram as datas de vocês, mas tá chegando uma importante aqui, né? Não preciso lembrar vocês, mas é um movimento assim, isso às vezes interfere com a linearidade. Então, eu preferiria tornar isso é mais complexo. Então, tem uma circularidade e eu não escrevo sobre isso, mas tem muito sobre como a gente experiencia a morte, e isso parece muito... é linear e circular ao mesmo tempo para muitas pessoas. E o que eu quero dizer é que, assim, as suas ideias me lembram... Eu não acho que a questão se a gente consegue voltar para um passado que é muito diferente. Seria um futuro que pode lembrar aspectos do passado, mas que sempre vai ser um futuro. Mas a gente já viveu no passado, e nele o futuro... E o futuro não era tanto um problema como ele é agora. E as pessoas que vivem nessas cidades alemãs, ou que vivem no Malawi, e podem lembrar do tempo em que o Malawi estava sendo industrializado, que as pessoas tinham empregos mais seguros, que davam uma maneira delas se planejarem melhor, elas lembram disso. E isso assombra as existências delas no presente, porque elas pensam capitalismo, socialismo, funcionava naquela época. Então, ter um futuro no qual o futuro pode não ser tão problemático como ele é agora, pode ser muito legal. Mas aí a questão é, se o mercado não nos fornece a segurança, a planejabilidade, nos permita ser mais tranquilos com o que a gente pode fazer semana que vem, quem vai fazer isso? O Estado? A nossa sociedade pode organizar de maneira diferente para nos permitir planejar melhor, sentir que a gente está indo na direção certa. Alguém mais pode permitir isso? Então eu te faria pensar mais nessas dimensões também. Obrigada. E boa pergunta, muito boa pergunta. Does anyone else?
É, a gente sempre conta até 7. Eu acho que você me fez pensar muito. Pode ser uma ideia louca, sim, de uma distopia. Eu acho que essa é uma boa pergunta. Um futuro distópico. Você acha que daqui a alguns anos a gente vai se dissolver? As fronteiras vão se dissolver? Fronteiras entre países vão se dissolver? Ah, tá. Fronteiras. A gente tem questões climáticas, a gente tem, por exemplo, Malawi. As pessoas têm que inventar maneiras de sobreviver no Malawi. Então, antes da colonização, elas podem se mover entre os territórios. Não é uma nova ideia, se você pensar. É uma ideia antiga, mas a gente tem fronteiras. A gente... Se a gente sobreviver. Bom, obrigada. Também é um bom lembrete. Eu me sinto alemão e para os alemães é muito bom tá aqui no Brasil como alemão. Então a ideia de nação, muitos de vocês, eu imagino que sejam brasileiros, eu sou alemão, é um novo conceito inventado no século XIX, tem muita literatura sobre como acabar com isso. A forma que a gente traz as organizações políticas e territórios e cultura em uma coisa só é bem recente. E não tem razão pela qual a humanidade tem que usar essa forma, dito que ela já viveu sem isso por muito mais tempo. Mas uma das questões que eu acho que lida com essa questão, e direta resposta logo o que eu falei antes, a forma como a gente se organiza o espaço no nosso planeta. Será que essa é a forma certa agora para responder à crise climática? Se tem um problema global, os estados-nação estão respondendo certo? Não todos, mas eles estão tentando fazer o seu melhor. Tem uma COP vindo agora em Dubai, de todos os lugares. Mas uma questão como humanidade, a gente está começando a se organizar globalmente, e tem uma ênfase muito maior em soluções locais também, como trazer poder de volta a pessoas em lugares específicos, e tem um sonho de energias renováveis. Se você conseguir sair das matrizes, se você conseguir produzir sua própria energia, que é uma das bases da vida, que você consegue se beneficiar localmente, eu acho que o tiro da sua pergunta a gente precisa ser flexível temporalmente, e a gente pode organizar o espaço de forma diferente como a humanidade, e a gente deveria, eu acho, e de forma rápida. Mas, ao mesmo tempo, a gente acredita muito na forma que a gente tem a nossa organização. Mas eu acho que a gente deveria conversar. Só um comentário sobre isso. Em 2019, a gente teve o nosso Festival Futuros Possíveis, como esse aqui, e foi sobre fronteiras. Agora a gente está falando sobre tempo aqui, naquele ano foi sobre fronteiras. Então foi muito interessante, a gente teve várias discussões, e esse conteúdo está disponível online, vocês podem assistir gratuitamente no nosso site. A gente teve discussões sobre exploração de Marte, sobre cidadania digital, sobre fronteiras não terem mais sentido, muitas discussões sobre fronteiras. Acho que tinha uma mão levantada ali. Eu estou um pouco confusa, mas tem um artista no Brasil, Tom Zé, que diz que quem não está confuso não está bem informado. É legal, eu gosto. Eu fiquei pensando no que você falou, e eu me pergunto se tem alguma relação com mentalidade de curto e longo prazo no Brasil. Ao longo de décadas, a gente teve uma inflação alta, e me parece que tem uma correlação em termos da maneira que a gente pensa
que é muito de curto prazo. Então eu me pergunto se tem alguma ligação com as gerações e também quando a gente pensa em povos indígenas, comunidades ancestrais, elas tendem a pensar a um prazo um pouco mais longo. Você acha que a maneira de pensar linear e cíclica tem a ver com isso ou não? Bom, eu acho que é um argumento comum que, infelizmente, economicamente, a gente pensa a curto prazo, como eu falei, a gente reage ao mercado, que o mercado é quem está organizando a sua vida econômica, mas infelizmente também na nossa vida política, e eu sou grande fã da democracia, não me entendam mal, mas esses ciclos de 4 anos também contradizem o que a gente precisa que os nossos políticos façam. E aí a gente tem que pensar além da próxima eleição e pensar além. E, mais uma vez, a minha resposta seria, e eu estou entendendo quando você fala sobre povos indígenas, por exemplo, que, claro, eles vivem uma vida que foi sustentável por séculos. Então a questão é o que se pode aprender com isso. Não dá para voltar no tempo e fazer todo mundo viver de agricultura de subsistência ou algo do tipo. Mas será que a gente consegue achar uma relação ao que que se chama natureza, diferente do que a gente vive, e como a gente pode organizar a nossa vida de forma econômica e política para alcançar isso? Eu não tenho uma resposta, mas eu acho que essa é a pergunta certa a se fazer. Eu também estou confuso igual a você, mas eu espero que a gente se estimule a pensar mais. Mas você vê que essas são as ideias fundamentais que a gente às vezes nem considera direito, que é o que a gente tem que ficar sempre se perguntando nesse momento específico para pensar sobre um futuro diferente antes de mais nada. Eu acho que essa é a última. Eu não sei o que é aquilo. Tem uma outra pergunta lá. Preciso de um microfone ali, eu acho. Ok. Queria saber como que você entende. Eu já li alguns estudiosos falando que a resposta da sustentabilidade para o futuro ela está no passado. Então, observando alguns painéis aqui durante esse evento, eu percebi que, por exemplo, no passado, os ancestrais eles tinham uma alimentação muito saudável, natural. Depois da industrialização, a gente mudou a nossa alimentação e agora a gente busca de novo para uma alimentação saudável. Da mesma maneira, as roupas elas eram feitas, não existia indústria têxtil. Então, as roupas eram feitas com natureza, plantas, restos de banana, por exemplo. Então, fico pensando que eu queria saber, na verdade, a tua opinião a respeito dessa busca por maneiras sustentáveis de se alimentar, de viver, melhores modos de vida, buscando essas respostas no passado, seja na alimentação, seja na forma de se viver, nas buscas por energia, ou então até mesmo as vestimentas, né, nossas roupas. Eu acho que é uma pergunta ótima. E eu acho que é uma pergunta ótima. E me interessa muito ver esses movimentos como o movimento slow ou decrescimento. E como eu falei, né, na minha palestra, eles nos perguntam, será que a gente consegue viver com menos? Mas viver com menos e consumir de uma forma mais lenta é contraditório em relação ao que o mercado presumidamente precisa, que é crescimento e mais, e por aí vai. Mas é exatamente esse mais que custou na crise que a gente se encontra. Então, eu me identifico muito com o que você está falando. Pessoalmente, eu não sou uma pessoa que acha que a gente pode voltar no tempo, né? Mas eu acho que tem uma coisa bonita sobre a divisão global no trabalho, que a gente pode se beneficiar um dos outros, entre fronteiras. Mas eu considero o seu comentário como mais um convite para pensar nas coisas que a gente não leva muito em consideração. Mas o capitalismo é baseado no trabalho barato, energia barata, e é assim há muito tempo.
Então, o carvão era assim, então o trabalho veio do carvão, mas o petróleo também é assim, liga, desliga, é uma coisa que vai e se transporta tão facilmente. E a questão é se a gente mudar essas duas dinâmicas, se a gente pagar as pessoas corretamente, e elas puderem viver dignamente, e se a gente tiver uma energia que tem uma fonte sustentável, será que isso também não pode convidar a gente a pensar sobre consumo de uma forma diferente? Será que a gente está pronto, não só para pagar um trocado sobre o hambúrguer que a gente vai comer, a roupa que a gente quer comprar e usar por 3 dias e depois jogar fora? Será que tem algo que seja mais sobre reusar, reutilizar e manter e reciclar, numa lógica que venha acoplada a isso, para encorajar as pessoas que a gente está fazendo a pergunta certa, e porque isso gera uma lógica diferente temporal. Eu espero que a minha palestra tenha te dado alguma ferramenta para pensar, é uma lógica diferente que eu estou aplicando aqui quando eu estou fazendo esse tipo de pergunta. Então, obrigada por compartilhar. Se vocês quiserem ficar aqui por um tempo mais, a gente pode. We have time for, so I'm going to ask. I'm not feeling secure to speak. I'm sorry. Beleza? Tá, então vamos lá. Eu conheci 2 pessoas do Malawi, né? Elas ficaram na casa da minha família durante 2 semanas abrigadas, num evento que tinha aqui. E é legal você conversar com pessoas de outra cultura, outro lugar, ainda mais uma cultura, apesar de parecida, bem diferente. E eu vi que tipo, a colonização, geralmente, abaixo da linha do Equador, ela foi muito de implantar o que eles querem, né, a cultura deles, a cultura do colonizador, apagando a cultura local e não respeitando e agregando a cultura local. Um jeito de você implantar mais fácil é fazer a pessoa esquecer ou não dar tanto valor à cultura local. E lá eu vi que tem muito isso um pouco até hoje, assim. As pessoas que abandonam mais a cultura local deles e se tornam mais globalizados, digamos assim, são as pessoas que conseguem maior sucesso. São as pessoas que conseguem os empregos melhores, não por falar inglês, não por isso, mas por abandonar mesmo a sua cultura e querer ser uma pessoa mais globalizada. Você acha que tem como isso mudar um pouco, as pessoas resgatarem mais a cultura ancestral, inclusive do Brasil acontece isso, e dos países que foram mais colonizados, e se manterem globalizados e entrar na globalização mantendo o pé na cultura local e não tanto virando as costas, pelo que eu percebi conversando com elas, que tinha uma menina mais nova, que era muito mais moderna e mais global, e tinha uma mais velha que era mais... ela ficava até meio de lado nos eventos e nas coisas que aconteciam, assim. Eu acho que eu entendi. Eu vou te desapontar um pouco. Eu sou antropólogo social. Eu estudei como antropólogo social, mas teoricamente eu não gosto muito de cultura. Eu sei que isso é ruim, eu sei. Eu tô estragando tudo agora. Mas uma das melhores exportações que a gente tem como matéria, todo mundo fala, você tem que ter uma cultura, agora todo mundo acha que tem que ter uma cultura. Mas culturas são muito fluidas e estão sempre sendo reinventadas, se elas já existiram em algum momento. Bom, tá. Vocês vão me expulsar daqui. Mas eu acho que o núcleo da sua questão tem outra coisa, não é o contraste entre cultura local e hegemonia global ou algo assim. Eu acho que essa distinção para um antropólogo precisa de um certo refinamento, porque tudo que a gente acha que é global tem que ter um lugar. Então, é local ao mesmo tempo. Então, o que a gente precisa ter são diálogos entre tudo que a gente acha que é local com os outros caras que a gente acha que são globais, mas são locais e perguntar o que vocês estão fazendo. Por exemplo, a antropologia da finança está olhando para as pessoas em Wall Street e eles fazem as coisas mais absurdas, eu vou fazer de novo, fazem as
besteiras mais absurdas na prática delas. 80, 90% do que é negociado na bolsa não tem literalmente nenhum material, não tem equivalente material no mundo real. Eles estão negociando futuros. Dá para acreditar nisso? Então a gente deveria perguntar para eles sobre a cultura deles. O que eles têm a dizer para as pessoas de outra cultura. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Todos nós estamos relacionados, todos nós temos lugares de onde a gente vem, e a gente talvez tenha que ter essa conversa para fazer as pessoas entenderem do que elas fazem. Porque, obviamente, não é todo mundo está posicionado no mesmo lugar na política econômica global. Então, alguém no Malawi, onde já tem todo tipo de crise, vai sofrer mais com o custo da crise global do que o cara que está em Wall Street, que sofreu com a crise, mas ganhou muito dinheiro com ela. Então, mas são conversas que têm que ser tidas sobre quais são os efeitos de quem está fazendo o quê. E uma dessas conversas, eu tenho certeza que vocês já leram sobre isso, são as pessoas que têm mais dinheiro e consomem mais e voam mais, como eu. Eu estou aqui, por exemplo, eu tive que pegar um voo para cá, mas as nossas pegadas de carbono não tem a menor comparação com alguém que mora na favela na qual eu estava trabalhando. E elas não estão danificando. Talvez elas estejam queimando plástico, porque é um bom combustível para cozinhar o jantar, mas não tem praticamente nenhum efeito negativo no clima, como eu. E aí a gente volta para... Talvez eu devesse voar menos. Talvez a gente volta para o que a gente falou antes. Talvez a gente tenha que se perguntar, nessa coexistência global, quais são os efeitos da nossa prática. Talvez eu esteja entrando na parte trágica, mas vai ficar tudo bem, sério, eu sou otimista, para vocês saberem. Eu vou tentar ser rápido. Na nossa sociedade, vários tipos de sociedade já apareceram e já decaíram também. Por exemplo, egitos, maias, sociedades que chegaram aos seus ápices e de repente não se sustentaram mais e elas decaíram, pararam de existir como se sabia. Você acha que a gente está vivendo numa era que vai decair ou a gente vai perseverar como a gente conhece hoje? Falando de tragédia, bom, eu não sou um futurologista, não sei se eu sou a pessoa certa para falar disso, mas seria interessante, é interessante que você faça esse tipo de pergunta nesse exato momento do tempo, quando a gente está falando de sobreviver. Fala sobre o tempo que a gente está vivendo, né? Uma pergunta dessa ser possível. O otimista em mim acha que sim, que a humanidade vai seguir da forma que for possível, mas o pessimista em mim tem medo que talvez a sua filha não tenha o futuro que eu gostaria que ela tivesse. Então, eu não tenho resposta direta para isso, mas já que a gente faz a pergunta, a gente vai ter uma resposta. O fato que a gente está pensando contribui para o seu medo. A sua pergunta, no entanto, eu queria refazer. Por mim, quer dizer, eu concordo com o capitalismo de certas formas, o mercado tem coisas interessantes, é uma ferramenta interessante, mas eu refaria a sua pergunta no sentido de que, será que podemos pensar num futuro que não seja capitalista? E que tipo de sociedade seria essa? Que tem a vida organizada de forma diferente, não de uma forma que seja prejudicial à nossa sobrevivência futura. E esse também é um convite. Então vamos pensar sobre isso, usar aspectos da maneira atual que a gente trata as coisas, mas também vamos pensar muito fora da caixa e pensar o que mais é possível. E aí pensar sobre o futuro.
Félix, você foi incrível, fez a gente refletir muito. Acho que a gente pode continuar as conversas ali fora. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a todos. Foi ótimo.